Boa tarde, companheiros e companheiras, trabalhadores do Centro Espírita Caminho de Luz, agradecendo a nossa querida Fátima Silvani pelo convite formulado. Hoje nós estaremos conversando com vocês sobre Espiritismo no Lar. E para iniciar, nós traríamos duas perguntas. Primeiro, existe uma ciência para se conviver bem? O que é necessário para se conviver bem? E no transcorrer da minha fala, nós vamos entendendo o porquê dessas duas perguntas, como introdução. Mas para falar Espiritismo no Lar, baseado no livro SOS Família, da nossa querida Joana de Ângeles, através da psicografia do grande trabalhador da doutrina espírita, o nosso querido Divaldo Franco, nós lembraríamos, um pouco do Espiritismo como filosofia e ciências. Eu diria que importa destacar que é um estudo espírita que jamais perde de vista a noção da urgente necessidade de aperfeiçoamento moral do ser humano. Afinal de contas, qual é a missão do homem na Terra? A sua regeneração moral. Neste contexto, considerando o significado e a importância do aspecto científico, filosófico e religioso do Espiritismo, adotamos como roteiro para a nossa exposição o ensinamento de Emmanuel. Podemos, dentro do triângulo de forças espirituais, podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo? A ciência e a filosofia vinculam a Terra, essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico, filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração de quê, meus amigos? Do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo, portanto, a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Está no livro O Consolador. Nós trouxemos como reflexão e como roteiro, colaborando com a nossa querida Joana de Ângeles, que logo mais estaremos versando sobre o capítulo 10. Pensaríamos um pouco. O Novo Testamento nos faz perceber, como indica a citação nele, inserida, portanto, no início, que o movimento de educação renovadora para o bem é um dos mais impressionantes no seio da humanidade, sendo, portanto, necessário que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. O Espiritismo, portanto, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. De acordo com Kardec, quando ele formulou a definição do que é o Espiritismo, que está no preâmbulo do próprio opúsculo, ele dissera que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. É exatamente
como Kardec entendeu o que é o Espiritismo. E para a gente entender Espiritismo, Evangelho, Evangelho, Espiritismo, eu diria que nós teríamos algumas máximas do Evangelho, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, está dentro do pilar da educação, de aprender a conhecer. Faze isso e viverás, que é a segunda frase citada, vivenciada pelo Mestre Jesus, é o aprender a fazer. Fazei aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem, é aprender a conviver. E aprender a ser, portanto, é sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. A nossa querida Joana de Ângeles, trazendo o capítulo 18, quarto, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela então vai traçar toda a nossa fala no livro SOS Família. Quando ela diz Espiritismo no lar. E aí vem a primeira reflexão. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Todos sabemos valorizar o benefício de um copo d'água fria ou de uma ampola de injetável tranquilizante ofertados no momento de grande aflição. Essa analogia vem ampliar a nossa forma de entender o que Joana está fazendo a interface entre família, todo o Evangelho, né, nessas 4 principais citações que eu já falei, e a partir do momento que reconhecemos que a bênção do alfabeto que nos descortina as belezas do conhecimento universal, e bem dizermos, quem nolo imprimiu nos recessos da mente, é a nossa querida Joana de Ângeles, que vai nos trazendo uma forma de entender que é mesmo família. E dentro desta visão, como é que o Espiritismo nos traz a contribuição para vivenciarmos essa experiência? Primeiro, porque é no lar que nós aprendemos a conviver. É no lar que, apesar de espíritos, às vezes, antipáticos, como eu já falei antes, mas há uma necessidade. São espíritos comprometidos conosco. Não é por acaso que nós nos reunimos num cadinho familiar. Mas como Deus é amor e sábio, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele nos conhece profundamente, sabe das nossas limitações. Então, a nossa querida Joana diz que mantemos no carinho do Espírito aqueles que nos ajudaram nos primeiros dias da reencarnação, oferecendo-nos amparo e amamentação. É exatamente essa relação mãe-filho, filho-mãe. Há uma integração e é através dessa convivência que nós, principalmente as mães, né, despertam para este amor. E ele é tão sábio que traz, que permite espíritos, às vezes, tidos como algozes. Espíritos que nós, em vidas pregressas, contribuímos para a sua queda, para o seu sofrimento, e a lei de causa e efeito vai nos dar a oportunidade de vivenciarmos
objetivando o nosso despertar, o nosso crescimento, a nossa regeneração moral. É através do amor, é através da convivência, razão pela qual o lar é muito importante na nossa trajetória evolutiva. Portanto, somos reconhecidos àqueles que nos nortearam em cada hora de dúvida e não esquecemos o coração que nos agasalhou nos instantes difíceis do caminho renovador. Meus amigos, temos que agradecer a oportunidade de estarmos convivendo num lar espírita, no lar onde o Espiritismo nos traz, esclarecendo os motivos, as razões, porque às vezes sofremos, porque às vezes as relações não são relações sadias, não são relações felizes, mas vai depender de cada um de nós, e principalmente daquele que exerce o papel de mãe. Como eu dissera, Deus é sábio e é amor. Mas existe uma lei chamada justiça. Se nós estamos comprometidos com aquele espírito, é na convivência, é através da experiência terráquea, através da experiência reencarnatória, que nós vamos aprendendo a amar e a liberar aquele ser que, em vidas pregressas, fizemos sofrer. Então, o conhecimento espírita é inestimável benefício, porque é a doutrina que esclarece, é a doutrina que nos mostra que a vida continua, mas continua dentro de um outro patamar, continua dentro de uma outra visão, de um outro esclarecimento. Nós não vamos ficar sentados na mão direita de Deus. Nós não vamos ficar eternamente no inferno, no purgatório, no céu. Não. Porque aí perguntaríamos, e a lei do progresso? Como é que ficaria? E o amor? Se Deus é, Deus não é humano. Daí ele não amar como nós amamos. Nós amamos egoisticamente, tendo preferências. Deus não. Então, amigos, que procuremos, né, nesta fala trazida do livro SOS Família, da nossa querida Joana, um roteiro a ser seguido embasado no Espiritismo, no Evangelho do Mestre. Portanto, ela nos diz, lembrando, esse é guia dos teus passos, luz nas tuas sombras e pão na mesa das tuas necessidades. Se o amas, não o detenhas apenas em ti. Faze mais. Não somente em propaganda por fora, mas principalmente dentro do teu lar. E aí a gente lembra um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando analisa o ser, mostrando que muitas vezes nós usamos o verniz para a sociedade e somos verdadeiros déspotas dentro do lar. Esta não é a proposta do Mestre. Lembremos-nos da frase que eu já dissera no início. Façais aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Então, no lar, a gente tem que entender que se caldeiam os espíritos em luta diária, nas tarefas de quê, meus amigos? De reajustamento e também sublimação. Na família, os choques da renovação espiritual criam lampejos de ódios e dissensão, que podes converter em clarões convites à paz.
Daí aquela outra frase, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós entendermos qual é o papel, principalmente dos educadores, principalmente daqueles que estão no papel de pai e mãe, principalmente, eles têm um dever de buscar, claro, se ele conhece a doutrina espírita, buscar a realização da proposta do mestre, que só através desses clarões é que nós vamos evitar as dissensões e os lampejos de ódios, convidando-nos à paz e ao amor. Então, aprender a conviver no lar, primeiro é amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que aprender, inclusive, inicialmente, a amar-nos. Porque se eu não me amo, como eu posso amar o outro? Eu diria que este é o maior desafio dentro de um lar. É eu realmente projetar em mim mesmo as reflexões, meditando, introspectando, para que a gente se liberte e coloque-se à disposição para o exercício do amor, do perdão, da caridade. Então, quando ele dissera, fazei aos outros o que gostaria que eles vos fizessem, a Joana nos diz assim, não percas a oportunidade de semear dentro de casa. E temos que semear o quê? O amor, o perdão, a paz, a harmonia. Se eu perguntar a todos que estarão ouvindo este vídeo, esta nossa exposição, todos dirão, claro que eu quero a paz, a harmonia, a felicidade. Porque essa é a verdadeira felicidade. A felicidade não é amontoar tesouros na terra, porque as traças corroem ou correriam. Elas, na realidade, vivem nos solicitando a prática dessas virtudes, a prática da ética, da alteridade. E aí a nossa Joana continua trazendo esta informação, essa dissertação, os ensinamentos, e ela nos diz, apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não queiram escutar. Nós temos que ter um bom senso. Nós não podemos obrigar aos familiares que nem aceitam o espiritismo que eles executem, que eles tenham o mesmo comportamento que nós deveríamos ter a partir do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ela diz que utiliza o tempo, a psicologia da bondade e do otimismo e esparze as luminescências da palavra espírita no reduto doméstico. Daí a importância do culto do evangelho no lar. Não precisa obrigar a ninguém a sentar-se à mesa naquele dia que estabelecemos como dia do culto do evangelho, que é o dia em que Jesus nos visita. Como poderemos executar se eu não tenho familiares espíritas? Não force. Faça dentro de um clima de paz e de harmonia, mesmo que você faça sozinho, mesmo que você esteja dentro do teu quarto.
Se você não pode ficar na sala porque gera conflitos, evite. Vá para o quarto. Se não, deixe a porta entreaberta. De repente tem alguém que está interessado em ouvir, mas não quer se declarar. Ou seja, nós não podemos perder a oportunidade nenhuma, mas sem obrigar o outro a aceitar ou a comungar. Então, eu diria, meus amigos, que a ciência ou o aprender a conviver significa amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os temos para com eles? Não podemos. A prática dessas máximas, queridos amigos, tende à destruição do egoísmo. E o Emmanuel já dissera, o dia que extirparmos de dentro de cada um de nós o egoísmo, estaremos solucionando o maior desafio. Por quê? As demais chagas desaparecerão automaticamente porque o egoísmo é o pivô. Então, quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Aí seremos felizes no nosso lar. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Portanto, amigos, a ciência do conviver é o BIP. E aí a gente se recorda da questão que Kardec formulou aos espíritos sobre a égide do Espírito de Verdade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Criamos para memorizar com mais facilidade o BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Então, amigos, aí estamos praticando a verdadeira ética da alteridade. É quando eu aprendo, é quando eu reconheço que o outro é diferente, entendo, percebo, identifico a diferença do outro e convivo com o outro, amando-o, seremos felizes. Então, Joana nos diz, se te recusarem ensejo, apresenta-o agindo, porque falar é fácil. O praticar é um desafio imenso. Se te repudiarem, conduze-o, desculpando. Se te ferirem, espalha-o, amando. Pelo menos uma vez por semana. Reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico para que a diretriz do mestre seja eficiente, rota de amor, a sabedoria em tua casa. Com certeza, é um lar cristão. Todo lar que leva em consideração o Evangelho, que estuda o Evangelho e, acima de tudo, pratica o Evangelho. Seremos felizes mesmo num planeta de provas e expiações. Portanto, diz a nossa querida, que ali, na oportunidade, ouvidos desencarnados,
se imantarão aos ouvidos dos teus e escutarão. Olhos atentos verão pelos olhos da tua família e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão às outras mentes e entenderão. Sim, ouvidos, olhos e mentes dos desencarnados que habitam a tua residência se acercarão. Daí, a doutrina espírita propor que a implantação do culto do Evangelho no lar é o maior remédio, porque é nele que vamos criar a psicosfera egrégora, positiva, salutar, embasada nos ensinamentos do Mestre Jesus. E como nós sabemos que a palavra cria campo mórfico, cria energia, quando nós lemos o Evangelho naquele dia, naquele horário, a gente cria realmente um elo com a espiritualidade. E nós não beneficiamos apenas o nosso lar. Nós beneficiamos todos os lares do bairro. Porque os espíritos, amigos, mentores, os trabalhadores da seara do Mestre, buscam os lares que têm a sinalização do Evangelho implantado. Então, ela nos diz, a Joana, que da mesa de comunhão com o Senhor, recebendo o pão nutriente para os espíritos perturbados através do combustível espírita, que não é somente manancial para os homens da terra, mas igualmente para os que não percam as oportunidades de semear dentro de casa. É ali no nosso cadinho. Porque além dos espíritos reencarnados, nós temos os nossos amigos que vêm nos cobrar passado, um passado falido, um passado, como já disseram no início, fizemos espíritos sofrerem, seres, no seu processo também evolutivo, sofrerem. Então, amigos, apresenta a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não queiram escutar. Não é brigando, não é exigindo, não é obrigando. Utilizando as estratégias que o Mestre nos ensinaram. E aqui ela nos diz que utiliza o tempo, a psicologia da bondade e do otimismo e esparze as luminescências da palavra espírita no reduto doméstico. Se te recusarem ensejo, apresenta-o agindo. Se te repudiarem, conduze-o desculpando. Se te ferirem, espalha-o amando. Se te recusarem, amigos, o ensejo, apresenta. Se te repudiarem, conduz-se. Temos que estar com essas diretrizes traçadas pelo Mestre na nossa consciência, na nossa prática, no nosso dia a dia. E o Evangelho diz que os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. E quando a gente começa a estudar o Evangelho, no capítulo 4, vamos entender que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, portanto, felizes por estarem juntos, se procuram. Claro, há a reencarnação. Não os separa, senão
momentaneamente. Porque depois da sua reentrada na erraticidade, se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. E, frequentemente, mesmo eles se seguem, meus amigos, na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo de trabalho na casa espírita. Não é por acaso que aquele grupo está ali reunido, morejando, e a nossa responsabilidade é imensa, porque Jesus já dissera, é o primeiro pilar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nesse capítulo, a gente se lembra também quando ele nos traz que entenda-se que se trata, aqui no caso, na família, nessa construção familiar, afeição real de alma para alma. A única que sobrevive é a destruição do corpo. Porque se, na realidade, não existisse uma vida espiritual, se nós não fôssemos espíritos imortais, para que viver? Qual o objetivo para sofrer? Para vivenciar uma falsa felicidade? Não. Só aceitando a imortalidade da alma, só aceitando e acreditando nas vidas sucessivas, acreditando na lei de causa e efeito, é que poderemos entender a importância da família, que essa convivência, com certeza, amigos, é salutar, mas vai depender de cada um de nós. E quem tem que dar o primeiro passo é aquele que mais conhece, é aquele que mais estuda a doutrina espírita. Somos nós que deveremos ser exemplos. Então, amigos, eu diria que, quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas. Uma a outra, a morte os separa. São essas vivências passageiras, o uso indevido da lei de liberdade. Às vezes a gente se reúne, sim, acaba assumindo um compromisso. Na próxima reencarnação vamos ter que vivenciar, mas é o processo evolutivo. É exatamente nessa convivência, nesse vai e vem. São as experiências que nós vamos acumulando no nosso currículo reencarnatório. E o Evangelho do Mestre, que foi e que é a Boa Nova, nos dá com clareza o roteiro a ser seguido. Ele não nos pede muito, ele pede simplesmente amemo-nos uns aos outros. E vejamos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas, como eu dissera lá no início da nossa fala, será mesmo que eu me conheço? Será que eu, na realidade, faço esse mergulho diário? Será que a gente já faz o que Santo Agostinho propôs, quando ele fazia a revisão diária, quando ele chegava em casa para dormir? Já aprendemos efetivamente ou nós não temos tempo? Nós estamos em momento de pandemia, vivenciando experiências de dor, mas a dor é uma bênção de Deus. Parece uma incoerência, uma incongruência, mas não é não. É porque nós somos espíritos empedernidos ainda, espíritos comprometidos. Nós precisamos fazer a nossa revolução interior, colocar em prática os ensinamentos da introspecção,
da meditação propriamente dita. E aí, lembrando o texto que nós trabalhamos na Federação Espírita do Estado da Bahia por ocasião das macros regionais, este ano virtualmente, perdão, 2020, nós já estamos em 2021, quando nós fomos buscar amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. E é quando nós fazemos essa avaliação deste conhecimento, desta doutrina, e entendemos que centrar-se significa o autoconhecimento, autobusca, nos conhecermos na nossa essência. Mas nós precisaremos de tempo de recolhimento, de sairmos do mundo objetivo para o mundo da introspecção. E esse centrar-se é exatamente essa busca. O segundo é o descentrar-se. É quando eu conheço o outro, é quando eu busco o outro dentro de todo este princípio e de toda esta fala que nós fizemos até agora, embasado no Evangelho e no livro SOS, e o nosso querido Emmanuel, o Consolador. O que não nos falta é exatamente literatura. Nós não deveremos chegar na outra dimensão e dizer desconhecia. Quando a gente fala do André Luiz no livro Nosso Lar, ele vivenciou todas aquelas experiências que ele não conhecia nada disso, mas ele tinha créditos, porque depois de 8 anos ele deu o salto, ele se predispôs e passou a contribuir com Jesus, trazendo através da psicografia do nosso querido Chico todo esse retrato do mundo espiritual. Se a gente conhece tudo isso e continua fazendo algo que fere o amor, responderemos. Com certeza, meus amigos. Com certeza responderemos. Então, para concluirmos a nossa fala da tarde, eu diria que o Mestre Jesus nos convoca a amarmos-nos, a praticarmos o verdadeiro sentido da palavra caridade, a praticarmos no nosso dia a dia a ética da alteridade, fazendo a síntese da nossa fala. É quando nós colocamos-nos à disposição do Mestre, fazendo a seguinte pergunta: Senhor, o que queres tu de mim? E a partir, então, dessas reflexões, fazemos ou deveremos fazer o mergulho e nos comprometermos ao processo de mudança, de revisão, colocando-nos à disposição do outro. Com certeza, o nosso lar será de amor e de fraternidade. E assim, amigos, desejando que a doce e suave paz do Divino Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Damos por concluída a nossa exposição, agradecendo mais uma vez ao Seca Luz, na pessoa de Fátima Silva Lima. Muita paz para todos.